Olá, bom dia, Olá, muito bem-vindos. Eu sou a Ellen Moreno, advogada pelas causas femininas. Estou aqui hoje super bem acompanhada por essas mulheres incríveis. Bom dia, bem-vindas, Karine e Amanda. Obrigada. bom dia, Ellen. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de levar tanta informação. Nós estamos aqui nessa Semana Lilás, do LinkedIn, um público tão qualificado, trazendo um tema diferente, né? Normalmente a gente fala somente sobre negócios e a gente vem trazer outras informações, outros aspectos. Nós teremos lives durante toda a semana no LinkedIn, Semana Lilás. Agradecer aqui o Intalks, né, que nos ofereceu esse espaço tão importante. E eu queria pedir para o pessoal compartilhar essa live, que vai ser tão rica, marcar o colega e chamar a atenção do seguinte, pessoal, a minha audiência tem sido muito feminina, que é maravilhoso, ok, mas eu quero aqui, ó, gente, marca o colega de trabalho,
marca o diretor, o chefe, nós precisamos do masculino e do feminino juntos para mudar essa história, certo? Então, olha, espero vocês aqui, comentem, façam perguntas para a gente responder tudo, tirar dúvidas, vai ser incrível. Então, meninas, vamos lá. Eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês, como que vocês começaram aí essa escola incrível. Pode começar, Karine, contando um pouquinho para a gente, por favor. Bom, primeiro é uma honra estar aqui com vocês falando de um tema tão sensível aí para a escola, né? Que eu acho que é a causa realmente da criação, né? A escola ela tem agora vai fazer quase 3 anos, né, de vida, e o motivo que fez com que a gente criasse a escola fosse, de fato, a gente ter mais mulheres em posições de destaque dentro das empresas, mulheres donas dos seus negócios e mais mulheres protagonistas na sociedade como um todo, né? E é muito interessante quando a gente começa a olhar, porque os números dizem por si, né? Se a gente olha, por exemplo, mulheres nos conselhos da alta administração, a gente vai ver basicamente que são 11% de mulheres, né? E que mulheres são essas? A maioria são mulheres brancas. Então, o que nos motivou, no fundo, a essa criação foi, de fato, a gente trazer a nosso repertório, a nossa base, né? Eu vim de uma área de humanas, me formei em comunicação social, sociologia, que é uma área muito feminina, mas ao longo da minha trajetória eu fui galgando espaços e fui me inserindo nesse universo de tecnologia e inovação, que é muito masculino. Então, tudo que a gente vai trazer aqui sobre microagressões, principalmente por estar nesse ambiente masculino, eu passei, né? Capacidade intelectual minha sendo desacreditada, projetos, ideias que eu levava dentro de reuniões eram cunhados por outros colegas, eu não me sentia ouvida, eu não me sentia reconhecida naquele ambiente, e aí comecei a dar conta que, de fato, isso não era uma questão só minha, né? Que era uma questão estrutural. Depois que eu comecei a conversar com outras mulheres desse setor, eu falei assim, cara, elas também estão passando exatamente pelas mesmas questões. Né? Exato. Bacana. Então, a escola nasce nessa proposta de realmente mudar esse cenário aí que a gente vê dentro das empresas, nos negócios. Muito legal. E, Amanda, conta um pouquinho para mim, para a nossa audiência, na verdade, qual foi a sua trajetória até aqui, né? Qual que foi a tua experiência? A Karine tem essa formação, né, na comunicação social, e você, Amanda, de onde que você veio? Bom, da onde veio a Amanda aqui nesse processo, né? São 20 anos de carreira no mundo corporativo. Eu comecei dentro de uma empresa, ainda na minha época podia, aos 15 anos de idade, né? Hoje a geração só entra com os 21. Então, eu entrei dentro de uma grande empresa aos 15, né? E encerrei minha carreira depois de 20 anos como executiva, galguei várias posições, assumi posições de liderança, eu tinha 21 anos de idade. E fui galgando, né, essa posição de liderança que começa, não o mar de rosas quando você está numa posição de liderança e você vai aprendendo essa habilidade de liderar. E aí fui executiva, fui diretora comercial, depois me tornei diretora de RH, e aí conheci muito esse universo corporativo em grandes multinacionais, e por ser muitas vezes a primeira mulher à frente de posições estratégicas de liderança, vivi várias coisas que acredito que nós vamos compartilhar aqui. E aí, a partir dessa minha contestação, meu questionamento na forma como a liderança era exercida dentro das empresas, eu decidi empreender em 2016, montando um treinamento específico de liderança, e em 2017, trabalhando com a Karine, voltada para a questão de gênero, né? Então, a gente trabalha essa questão, como a gente pode exercer uma liderança mais humanizada, né? E como a gente pode trabalhar essa consciência da equidade de gênero, né? O quanto as empresas ganham, né? O quanto nós mulheres precisamos realmente aprender. E aí, estamos aí, em síntese um pouquinho. Perfeito. Bom, eu acho que antes de a gente começar efetivamente o nosso bate-papo, as meninas trouxeram aqui um vídeo que é bem poderoso. Então, produção, passa o vídeo para a gente, por favor. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man.
Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a good thing. It can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Uau! Uau, gente, acabou a live, né? Bom, depois desse vídeo, vou reforçar aqui com a nossa audiência, pessoal. Encaminhe essa live, compartilhe, marque os amigos, porque vocês têm dúvida de que vai ser incrível, que a gente vai falar de temas mais do que necessários nesse ambiente, que é um ambiente que a gente fala de questões corporativas. Então, olha, manda para o amigo, marca, faz questionamentos, vai ser muito importante. Comenta também de onde vocês estão falando, é legal a gente saber de onde vem a nossa audiência. Então, meninas, que vídeo, né? Dá uma arrepiada, assim, toda vez que eu assisto. E aí eu acho que a gente cai para um momento assim, quando vocês trazem, né? Olha, a gente começou a olhar os desafios, e aí vocês começam a achar dores em comum, né? Porque quando a gente está muito na bolha, a gente acha que ou está acontecendo só com a gente, ou é só com o outro, e aí vocês se abriram para entender o que estava acontecendo nesse universo, nessa questão de gênero. Conta como que vocês se encontraram e a decisão de realmente montar a escola. Aliás, só uma coisinha, né? Eu fui aluna do Elas e, assim, realmente é um divisor de águas, porque para a gente se perceber em várias questões, né? Quando a gente fala desse impacto das microagressões, a gente acaba ficando imersa num lugar que não é teu, mas você sofre tanto dessas agressões que é difícil olhar em volta. Então, foi incrível para mim, é muito importante na minha jornada. Conta um pouquinho pra gente. Legal saber que foi efetivo para você, Ellen. E o que mais nos alimenta é ver realmente esse florescer de cada uma dessas pessoas, e vejo o seu florescer a cada dia, e muito orgulho do seu trabalho, do que você tem feito, né? Viu? Obrigada. E assim, um pouco... Pode falar, Cá. Segue aí, Mandi. Então, o que a gente uniu essa nossa vontade, eu, como falei brevemente, eu não estava muito presente para gênero, para a questão de gênero, como muitas mulheres executivas que são workaholic, que focam e nem percebem o quanto tem que trabalhar 2, 3 vezes mais para se provar. Eu fui uma dessas na veia, né? E há 5 anos atrás, quando eu comecei a olhar para isso, a gente começou a frequentar, a Karine já tem muito mais bagagem nisso, eu comecei a frequentar alguns organismos de frente de empoderamento feminino, e muito do que eu via, sim, era trazer os gaps, mas pouco pragmatismo. Então, se discutir desses gaps, desses números que são diferentes, mas pouco dizendo como hackear o sistema, como a gente tira uma mulher do estado A e leva ela para o estado B, como a gente realmente pudesse trazer uma metodologia que mudasse o status quo, que ensinasse essas mulheres a vencer as barreiras e não desistir, e não entender que é assim porque é assim, ou acreditar que vai levar muitos anos, né? E aí, a partir desse grande indagação, questionamento visceral de não aceitar esses números, que realmente uniu a nossa vontade de fazer diferença de fato na vida dessas mulheres. Aí você trouxe o seu exemplo. Não, e aí tem uma situação, né, Amanda, que a gente,
eu me percebo muito também nessa tua fala, me vejo muito, porque assim, a gente vai, quer acontecer, eu vou mostrar que eu posso, e aí você fica imersa nessa situação, mas também a hora que você percebe que tem coisa errada e a gente precisa reavaliar, e é um caminho sem volta, né? Exatamente. Não tenho o que dizer. E a Karine já estava mais envolvida com a questão de gênero, né? Olhando com esse olhar um pouco mais apurado. E como que foi isso para você, Karine? Eu acho que para mim, eu comecei a perceber, quando eu falei um pouquinho sobre a minha história, acho que é muito importante a gente falar o que é microagressão. Porque quando a gente está falando de assédio sexual no ambiente de trabalho, né, quando a gente está falando, por exemplo, de desigualdade de salário, né, estou no mesmo cargo, exercendo o mesmo cargo que a mesma pessoa, e eu tenho desigualdade de salário, eu vejo números, né, eu vejo, por exemplo, na alta liderança, eu tenho pouquíssimas mulheres diretoras, eu tenho pouquíssimas mulheres conselheiras. Quando a gente olha esses números, tácito, né? Fica claro que sim, existe uma desigualdade. Mas o que é a tal da microagressão? E aí eu vou conectar com a minha história. A microagressão, ela é no ambiente, ela é muito sutil, né? Então, é quando você está dentro de uma reunião, você constantemente é interrompida, você não consegue concluir seu raciocínio, você está dentro de uma apresentação e aí você está falando sobre algo e a pessoa quer ensinar aquilo que você está falando, ideias suas sendo creditadas por outras pessoas. Então, isso são as microagressões, são essas sutilezas que acontecem no ambiente, que parece que é algo velado, e que vai invisibilizando essa mulher, vai desacreditando, vai limando a autoconfiança, o potencial dela. E isso eu passei muito nesses ambientes que eu estava, principalmente esses ambientes masculinos, onde eu comecei a duvidar de mim. Eu falava assim, cara, realmente eu não sou boa. Né? Então, assim, se eu estou constantemente tentando me mostrar, se eu estou constantemente tentando ser ouvida e eu não consigo ter esse reconhecimento, algo está errado comigo. Aí a primeira coisa que a gente pensa é, putz, a culpa é minha. Eu não sou boa. Eu não sou inteligente. E aí é o que a Amanda falou, eu trabalho o dobro para poder mostrar que eu posso, que eu sou capaz. Vou buscar mais curso, vou buscar mais especialização, vou tentar me reinventar. E aí, quando você começa a conversar com outras mulheres, você começa a perceber, gente, isso aqui é quase como uma epidemia, né? Porque não acontece só comigo, acontece com outras mulheres. Aí você fala assim, cara, tem uma questão muito grave aqui. Aí você sai, vai conversar com outras mulheres de outro ambiente de trabalho, acontece a mesma coisa. Você fala assim, bom, então é uma questão estrutural. E se a gente não olhar isso, e a gente precisa falar, por que você está conectado aos negócios? Obviamente, perda de dinheiro. Sim. Se essa mulher sai porque ela não se sente capaz, não se sente competente, a empresa perde. A empresa perde dinheiro por ter investido, né, de ter colocado essa mulher lá. A empresa perde por não ter diversidade, por não ter inovação, por não ter lucro. Então, assim, é um caldo, gente, muito grande para a gente, primeiro, começar a dizer o que é microagressão, né? E fala, cara, mas qual que é a sutileza disso que acontece no ambiente de trabalho? E estar muito presente, né, para essa microagressão, porque elas são tão sutis e a gente está tão habituada a viver com isso em vários âmbitos, né, nas nossas relações, porque nós somos provenientes de uma sociedade machista estruturalmente falando, e por isso que eu convido, né, a nossa audiência, assim, marquem os amigos, os homens também, os chefes, os diretores, as diretoras, para que a gente realmente possa trazer isso, possa falar disso. Eu senti, é engraçado isso, eu sempre tive essa sensação de eu preciso trabalhar o dobro, eu vi muito no curso, quando vocês tratavam disso, falar assim, a gente acaba se masculinizando para mostrar que é forte, né, para mostrar que sim, eu dou conta. E uma coisa que eu passei, não sei se a Amanda passou, porque a Amanda já tem filhos também, que assim, eu me casei, casei, e eu comecei a receber uma certa marcação da minha diretoria, mas você vai engravidar? Mas
sabe, como que vai ser isso? Não, gente, acabei de casar, enfim. E aí, quando você tem a situação em si, tive um filho, cara, parece que assim, você perdeu toda a capacidade que você tinha. Você viveu isso, Amanda? Cara, tem duas coisas que eu queria falar bastante aqui. Eu fui promovida a diretora comercial e eu tava. Porque a mulher, quando ela vai pensar em engravidar, ela já planeja, ela retarda o crescimento dela já. Então ela fala Sim. assim: então eu vou engravidar daqui a um tempo, então eu vou fazer isso, vou dar esse resultado, vou tentar. Ela já com 2 anos, ela já começa a parar de sonhar que ela pode ascender. Aí eu tava nesse processo, fui promovida a diretora comercial, engravidei na semana da promoção. Quando eu fui convidada, você vai ser diretora comercial, que foi uma grata surpresa, na minha cabeça já veio assim, puta, não vou engravidar agora, então, todo meu planejamento vai ficar. Só que como a lei da intenção é tão forte, aconteceu as duas coisas que eu mais desejava. Engravidei, fui promovida e tudo mais. E sim, é um problema, né? Quando eu dei o recado, ai, que maravilhoso, né? Que legal, e tal, né? Aquele sorriso amarelo e tal. E graças a Deus a Yasmin não teve complicações na gestação, e eu viajei 6 meses de barrigão, tendo que tocar mais de 100 homens pelo Brasil inteiro, e em nenhum momento era questionado se aquilo era confortável ou não, né? E quando eu voltei da licença maternidade, eu era uma das que mais performava como diretoria, tinha uma curva forçada e tudo mais, e quando você está numa posição muito executiva, você está menos na execução, muito mais no estratégico. E aí a gente tinha 2 escritórios, um em Alphaville, eu moro em São Caetano, então era longe pra caramba, então minha filha estava com 4 meses e eu estava numa outra filial. E aí eu decidi, como diretora de RH, ficar 2 dias numa determinada filial e a minha equipe focada em outra. Um belo dia, um dos presidentes da empresa chegou para mim e falou assim, olha, e eu tomei essa decisão para eu poder chegar e ver minha filha acordada. Foi a única motivação de eu trabalhar 2 dias num outro escritório, né, sendo que a equipe performava. E o presidente falou assim, olha, eu vim para cá porque, né, eu consigo ver minha filha acordada antes dela dormir, então aqui é menos tempo do que Alphaville. Ele, não, mas eu quero você 8 horas da manhã, Alphaville. Oi? Eu quero você lá, porque os outros diretores ficam em Vitória, eu quero você lá. Então, assim, e aí o outro aspecto que eu quero falar é quem são os agressores. Né? Eu fico feliz, todos nós somos agressores, mas vamos falar especificamente da liderança e vamos falar um pouco da liderança masculina, né? Não vou eximir o nosso papel como ser humano falho, e nosso papel não é julgar ninguém, mas é entender, porque às vezes a gente ouve esses comentários e fala, isso não é para mim, isso não sou eu, deve ser alguém que fez essa agressão, eu não faço. Só que o que precisa entender é que a partir do momento que você tem uma relação de poder dentro de uma empresa, só o fato de você já ter um poder relativo maior do que outro, as suas afirmações, o seu posicionamento, os seus comentários, as suas verdades podem ser deselegantes e agressivas, ainda que você entenda que é só uma brincadeira, nem foi por mal, falei porque eu adoro a pessoa. Não, muitas vezes o que eu trago a reflexão e a provocação é líderes, o quanto a gente está de fato presente para que a equipe se enquadra na nossa agenda, naquilo que é verdade para nós, ou de fato a gente está aberto a respeitar, né, as diferenças pelo ponto de vista do outro lado, né? Então eu acho que isso é uma provocação que eu gosto de trazer, porque a pessoa escuta isso e fala assim, não é comigo, né, é meu colega, tal, mas a partir do momento que você tem uma relação de poder... E eu acho importante frisar, né, que nós somos seres humanos em constante construção. Esse bate-papo, ele é de extrema relevância nesta plataforma, porque a gente está falando diretamente com os líderes, né, e que são pessoas formadoras de opinião, enfim. E eu acho que a gente precisa ter um olhar de... Será que a minha liderança, ela é uma liderança que incentiva, ou ela é uma liderança opressora, ou, imagina... E, às vezes, as pessoas praticam certos atos sem se dar conta de que aquilo não é mais admitido.
E assim, o importante é se perceber, né? Ouvir aqui esse bate-papo, se perceber e trabalhar na mudança, né? Porque assim, o quanto a empresa ganha quando você tem uma equipe que está motivada, uma equipe onde eu tenho a diversidade presente, né, Karine? É uma coisa assim, os números mostram que as empresas que têm diversidade, principalmente na liderança, elas são mais rentáveis, não é isso? Exato. Eu acho que é legal a gente talvez exemplificar mais, porque senão a gente fica falando de novo das agressões e, né, e fala piadinha, mas que piadinha? O que que é errado? O que que não é adequado no ambiente? Sim. Então, acho que trazer um pouco desses exemplos. Então, vou dar exemplos meus, tá? Do que eu Tá. vivi no ambiente que eu estava. Constantemente eu ouvia que eu era extremamente emocional, tá? Então, falava assim, a Karine deve estar naqueles dias, né? Não fala com a Karine não, que a Karine hoje está de TPM. Gente, isso é uma microagressão. Super. Muito, muito. Porque, assim, a gente é muito criticada por ser emocional, né? Então assim, se a gente falar da construção do machismo, os homens não podem se emocionar e a gente tem uma questão de não mostrar desejo, não mostrar nossa sexualidade, né? Esses são os dois grandes gargalos. Então, a mulher já é taxada por ser excessivamente emocional. Então, toda vez que eu estava no ambiente e que eu ouvia esse tipo de coisa, eu me sentia muito constrangida. Eu ficava, dava aquela risadinha, né? Dava aquela risadinha, ficava, e aí todo mundo ria e tal. Então, assim, isso é uma microagressão. É uma outra coisa que a gente não percebe e mulheres interrompem mulheres, mas se a gente olhar as estatísticas, homens tendem a interromper muito mais mulheres quando comparado com mulheres, tá? Isso, né, tem vários dados que mostram isso. Por exemplo, teve o discurso, né, quando estava nas presidenciáveis, né, com Trump e a Hillary Clinton, teve vários dados que mostraram que o Trump interrompia 1000 vezes mais quando comparada com a Hillary. E aí a gente começa a perceber, tá, mas como assim? O que é essa tal dessa interrupção que está acontecendo no ambiente? É você não conseguir concluir um seu raciocínio. Você está tentando trazer um argumento e aí a pessoa já sabe o que você vai falar. Então ela já intui, ela já interrompe, já imediatamente fala assim: ah, não, mas isso aqui não vai funcionar. Só que isso constantemente faz com que você fale assim: cara, eu não tenho espaço, eu não tenho voz aqui. Tem uma coisa muito legal de mencionar aqui. Eu não gosto também de usar esses termos em inglês e tudo mais. Mas a criadora tem um livro, né, chamado Raquel Sonic. Ela criou Os Homens Explicam Tudo para Mim. É muito legal a gente trazer esse exemplo, porque ele é um exemplo muito clássico. Nesse exemplo, que é a tal do mansplaining, que é explicar coisas óbvias para as mulheres, essa mulher conta que ela estava numa festa com um cara e o cara começou a contar de um livro que ele tinha lido, que o livro era sensacional e tudo mais. E toda vez que ela tentava falar para esse cara, ela não conseguia. O cara não deixava ela concluir. E aí ela, no final das contas, finalizou a conversa, ela não conseguiu dizer que ela era a autora do livro. Ou seja, o cara tentava explicar um livro, dizendo os dados, e ela tentava dizer, só que no fundo ela era a autora, a criadora do livro, e ela não conseguiu trazer. Então, assim, esses são exemplos tácitos que acontecem no ambiente, mas que existe esse velamento, existe essa invisibilidade. E aí, pegando o gancho que você traz, Ellen, quando você está falando de lucro, é exatamente isso. Se eu estou num ambiente que é hostil, que constantemente eu vivencio isso, eu começo a ter desmotivação, eu começo a duvidar do meu potencial. Então, assim, se eu estou num ambiente em que é uma reunião, eu já nem trago mais ideias, porque se eu sou constantemente interrompida, se eu sou questionada, se as minhas ideias são acreditadas por outros, e aí eu começo, gente, a apagar, a ponto de depois sair. Perfeito. Então, se a gente olhar estatisticamente ambientes financeiros, tecnológicos, você vai ver, gente, que depois de 10 anos de profissão, mais de 50% dessas mulheres saíram desse mercado.
E aí você pensa assim, cara, olha o impacto custo. psicológico muito grande, né? Exato. Nas mulheres, essas situações que acontecem repetidamente, então você já começa a querer mudar de área, olha, isso não é para mim, porque eu acho que nem sou tão boa assim. Eu queria trazer agora a Paty, que é a nossa moderadora, para ver se a nossa audiência já tem questionamentos, se já tem comentários. Oi, Paty, seja bem-vinda. Bom dia, Ellen, bom dia, meninas. Bom dia. Estou aqui. Tudo ótimo. Eu tenho algumas dúvidas aqui que eu acho que seria legal a gente comentar. Karine, você estava falando dessas expressões sexistas e você citou só o mansplaining. Eu acho que seria muito legal a gente comentar também sobre as outras expressões que existem, pelo menos aí 4. Sim, perfeito. Tem uma outra que a gente tem um termo em inglês, mas eu vou explicar o que é o tal do browwriting, que é basicamente uma mulher tenta dar uma ideia num ambiente de trabalho, ninguém ouve a ideia, de repente o colega dá a mesma ideia, e essa ideia é ouvida. E isso acontece com frequência, tá? Num ambiente que a gente está, principalmente num ambiente masculino. Aí tem uma campanha que, inclusive, na época quando o Barack Obama ele era presidenciável, a equipe, tinha muitas mulheres dentro dessa equipe, o que elas começaram a fazer? E eu acho que a gente pode falar muito sobre isso aqui também, como a gente se articula para mudar esse ambiente machista, porque a gente também, sim, pode se posicionar, a gente também pode se unir. O que elas faziam, gente? Toda vez que uma mulher dava uma ideia na mesa, as outras endossavam a ideia. Nossa, que ideia incrível que você deu. Cara, faz muito sentido isso. Por quê? Quando você está nesse ambiente que tem muitos homens, e aí tem constantemente outra pessoa reforçando a ideia, você pensa assim, cara, então essa ideia, ela está validada, está endossada. Então a chance da pessoa se apropriar dessa ideia, ela é muito menor. Então a gente também pode pensar dessa forma, como que a gente, enquanto mulheres, sabendo que temos consciência desse ambiente, como a gente se articula para mudar esse sistema, para trazer os homens como aliados. Então, se a gente tem um homem um pouco mais consciente, fala assim, olha, você já percebeu que constantemente o fulano me interrompe? Será que você poderia me apoiar? E falar assim, olha, deixa ela concluir o raciocínio, né? Ou você mesmo se posicionar, sim, olha, eu não terminei de falar, eu posso só finalizar a minha questão? Então, a gente tem que ir para esse lado, gente, da posição, de se posicionar. A gente tem que entender o ambiente que a gente está, ler esse ambiente e criar esses aliados. Presença, né, Karine? Entender que aquilo que está acontecendo não tem a ver com a minha competência, né? Se eu sou capaz ou não, e sim com uma atitude que é do outro e que isso está interferindo no meu trabalho, né? Então, e que isso é uma microagressão e a gente precisa se posicionar. Exatamente. Exato. Perfeito. Tem um ponto aqui que eu queria reforçar, não sei se o Fábio falou sobre um ponto que a Karine trouxe, quando fala que as mulheres são muito emocionais, se desabilitasse o lado de sentimento dos homens, né? Tá aqui que ele trouxe esse comentário, e isso é muito comum, e os homens se sentem constrangidos em falar que sente, porque essa é uma construção social, e o Thiago também trouxe, tem programa Elas para Eles, né, que é uma demanda, e a gente tem um programa de liderança inclusiva, assim, para começar a falar com os homens, porque a gente acredita numa liderança mais humana, né? Então, só reforçando esses pontos que trouxeram aqui nos comentários, e é muito legal ter os homens aqui preocupados com esses pontos também. É muito importante que a gente tenha homens com esse olhar, né? Com esse olhar diferenciado. Ontem mesmo nós trouxemos dois projetos muito bacanas, que são iniciativas que podem salvar vidas, e as ideias dos projetos vieram de 2 homens, né? Isso é bom da gente saber, porque nós precisamos dessa união. Paty, mais alguma pergunta? Eu queria só reforçar, seguindo ainda nessa mesma linha de raciocínio, que você falou que uma das coisas é das mulheres se apoiarem, né? Sim. Eu tenho 2 dúvidas nessa questão. Uma, como a mulher mesmo sabe se ela está praticando uma microagressão? Porque isso às vezes acaba acontecendo. Você está nesse ambiente, você acaba fazendo isso para
tornar mais forte, mas você promove uma microagressão. E como também se defender, além dessa, como a gente incentiva a outra mulher, ou você está sozinha na mesa e você se porta e fala, não, eu vou falar, você me espera eu terminar de falar. Sim. Eu acho que a gente precisa se posicionar sempre, pegando lá o lance da defesa que você trouxe, né? Cara, se a gente não se posicionar, a gente está endossando esse ambiente. Então, isso é algo que a escola acredita. Então, uma vez que você tem consciência desse ambiente que você está, quais são os compromissos que eu faço para mim e para outras mulheres para mudar esse sistema? Então, cara, se uma colega está no ambiente constantemente interrompida, você pode se posicionar, falar assim, deixa a fulana só terminar de concluir esse raciocínio. Ou você mesma, né? Eu quero terminar aqui de fazer a minha fala. E quando vocês trazem a questão dos homens, os homens são muito aliados, gente. Por quê? Porque uma coisa é chamar a atenção de outro homem. Outra coisa é outro homem falar para outro homem. E aí a gente tem muitos homens que falam assim, mas eu vou, sei lá, vão achar que é mimimi, né? Vão achar, né? Assim, gente, uma vez que a gente sabe que a gente está numa sociedade machista, que a gente está numa sociedade racista, se você é conivente, você não se posiciona, você está sendo conivente com esse sistema. Perfeito. E como que eu sei que eu estou sendo uma pessoa agressiva, né? Uma pessoa que pratica essas microagressões? O ambiente, ele fala por você, né? Então, por exemplo, se você está tentando concluir, você, por exemplo, interrompe constantemente uma outra pessoa, seja mulher, seja outro homem, cara, você não está dando espaço para essa pessoa falar o que ela pensa. Quando você desqualifica uma fala constantemente dessa pessoa, você não está respeitando a opinião dela. Existem diferenças, né? E eu acho que a gente pode aqui dizer a diferença entre conflito e confronto. Uma coisa é eu falar, ter ideias diferentes que a sua e respeitar essas ideias. Outra coisa é o confronto, que é a desqualificação, que é ignorar, que é a indiferença, interromper. Então, tudo isso são essas microagressões. A gente precisa entender que lidamos com pessoas diferentes. Homens e mulheres têm valores diferentes. Mas quando a gente entra nesse nível mais de desqualificação, sim, você está sendo uma pessoa agressiva, né? Você está praticando agressões no ambiente. E muitas vezes, meninas, a gente, quando está nesse ambiente, a gente não percebe. Então, por exemplo, eu cresci nesse ambiente só com homens. Inconscientemente, eu absorvi esses comportamentos. E eu acho que naturalizo, eu acho que isso é normal. Como que a gente muda isso? Consciência. Eu começando a perceber, assim, cara, ouvir feedbacks, receber o feedback, aceita os feedbacks, muda os seus comportamentos. Então, eu acho que é um pouco isso. Acho que super, inclusive já respondeu a pergunta aqui da Juliana, respondeu a pergunta também aqui da Marina, e só complementando, acho que essa última pergunta aqui que o Thiago acabou de mandar, dentro da pandemia, né, que agora a gente está vendo essas relações muito digitais, vocês acreditam que isso de alguma forma aumentou ou diminuiu dentro do ambiente digital? Olha, eu acho que tem um desafio, o digital, tem uma coisa muito interessante com o digital, é que, aí eu trago o contexto de liderança, que os bons líderes irão aparecer mais, porque, somando um pouco o que a Ká trouxe sobre as agressões, e aí eu reforço que quando as pessoas, os agressores muitas vezes não se percebem agressores. Sim. Né? Então, o excesso de controle, você tem um poder sobre o outro, então você tem excesso de controle. Então, coisas como combinar o que uma pessoa vai falar na reunião, porque não confia na capacidade dela de dizer o raciocínio dela, de falar para outra pessoa o que ela fala ou não pode falar com tal pessoa, não pode falar. O nível de poder e de controle que você quer sobre as pessoas, num ambiente presencial, por exemplo, onde você valida a pessoa pelo horário que ela entra, ou horário que ela sai, e se ela tem que sair 5h30 da tarde, já ter as piadinhas, tá desmotivado, como se a meritocracia do esforço é mais relevante do que a meritocracia por resultado. Então, acho que o digital, ele vem quebrar um pouco
ele vem questionar um pouco esse contexto das agressões presenciais, onde você tem controle físico da pessoa, do ambiente, se ela saiu para falar com alguém, do e-mail que ela mandou. No entanto, pode ter um ponto crítico do excesso de cobrança produtiva também, não é? A gente vive num momento de pandemia, eu tenho uma filha de 6 anos, para eu estar aqui com vocês, tive que ter uma logística, tudo bem? Uma logística complexa, né? E maravilhosa ao mesmo tempo, porque eu consegui dar conta. Se eu estou num ambiente de trabalho onde o peso é a agenda da liderança, e ela entende que eu tenho que estar disponível, ela está agredindo completamente um contexto. E aí, se, por exemplo, ela manda mensagem meia-noite, 1h, sábado, domingo, acha porque está no poder de mandar mensagem, porque acha que tem que mandar para a pessoa se lembrar que tem mensagem, ela está invadindo o espaço privado da outra pessoa, ela está sendo agressiva, porque não está respeitando o espaço dado. Então, o que a gente tem que fazer? Combinar o jogo. Combinar, falar mais disso. Porque pode parecer agressivo para um e para outro não. Eu mandei uma mensagem de manhã à noite, a outra pessoa tal. Para uma pessoa que, mas eu estou mandando a mensagem, ela pode ler amanhã. Para ela pode ser ótimo, perfeito. Mas para a pessoa que recebe pode ser indigesto. Pode ser uma pressão. Então, eu acho, e até complementando um pouco o que a Juju traz aqui, eu acho que a gente tem que falar mais. A gente fica inibida, porque as pessoas julgam se a gente está falando. A gente se sente constrangida que a pessoa está sendo grosseira com você na frente das outras pessoas, e como é que você questiona? Eu acho que a gente tem que ser mais assertivo, sim, chamar a pessoa no privado e dizer o que não aceita e o que aceita, primeiramente no privado. A gente tem que ganhar essa força de falar, a gente tem medo de falar, porque a gente tem a perder, dependendo da função que você tem, você pode perder o emprego. Então, o poder opressor sobre alguém que, teoricamente, pode perder o emprego, tem contas para pagar, né? Eu vou citar casos pessoais, eu lembro que eu tinha um chefe, e aí eu fiz uma coisa que ele não ficou feliz. Ele falou, então, já que você fez isso, agora eu vou lidar com você assim. Não vou deixar você fazer isso, né? Não vou deixar você fazer isso, vou deixar você fazer aquilo. Naquele instante, eu já era gerente nacional de franquia, numa grande multinacional. Quando ele me fez aquilo, eu nem percebi o quanto aquilo era, parecia meu pai impondo. Mas eu me senti culpada por ter falhado numa atividade X e aceitei aquilo como se fosse um papel natural. Passado o processo, aí fui ver que era uma agressão. Então, a recomendação é, primeiro, chame a pessoa no particular e fale o que você não aceita, o que você aceita, com evidências claras que aquilo é uma agressão. Se o comportamento prevalecer, sim, tem que elevar esse pedido a alguém do RH consciente, e que as pessoas precisam saber. Primeiro, o agressor precisa saber que ele está agredindo e que você não aceita. Se continuar, você tem a evidência que você já fez e se certifique. Faça por e-mail, formalize, no privado tal. Depois, se continuar, eleja suas evidências. Vá no RH, procure uma pessoa de alto escalão, sim, em particular, exponha a sua vulnerabilidade sem medo e fala, olha, eu tenho evidências aqui que eu estou sendo agredida e eu gostaria de um posicionamento da companhia. Se a companhia não se posicionar, você tem evidências concretas para exigir uma resposta da empresa em relação ao respeito a você. Né? Então, assim, a gente precisa... o máximo que pode acontecer é que você está ajudando que isso não aconteça com outras pessoas, se a sua decisão amanhã é mudar, né? Perpetua. Exatamente. E a gente obrigada aí pela participação, viu? Obrigada. Eu acho que é importante, né, Amanda, esse ponto que você tocou, nós precisamos de RHs muito conscientes, né, e que, é claro que uma empresa, ela funciona pelo business ali, pelo negócio, mas o RH tem que ser muito atuante, tem que ter espaço e realmente ter políticas fortes até para educar as pessoas, né, sobre, olha, isso é uma agressão, né, porque é o que vocês estão falando, olha, por vezes o agressor ele não se reconhece como agressor, então é preciso trazer isso em termos de educar essas pessoas e, na medida que for necessário, também punir, né, porque a gente fica muito, às vezes, a pessoa tem medo de relatar porque tem medo da punição, sim, né, e acaba não se manifestando nesse sentido. Então, acho que é bem importante a gente falar disso, sim, né. Quando vocês recebem as alunas de vocês no Elas, assim,
qual é assim, a maior incidência, os relatos mais assim, olha, eu tô cansada, sabe, a autoestima tá sempre mexida, né? Como que tá isso? Nossa, é tão variado. Eu queria pegar só um gancho aqui, só para antes da gente mudar o tópico, para falar dessa questão do RH, né? Que eu acho que esse é um ponto, a gente até, Ellen, conversou isso na nossa live, né, sobre assédio. Porque o RH, muitas vezes, ele endossa a prática do agressor. Em que sentido? Ah, não, mas ele é assim mesmo, né? Ele fala essas coisas, mas não leva a sério. Ele é brincalhão, ele é humorista, né? Ou muitas vezes eu já ouvi isso, relatos de alunas, pegando o gancho da sua pergunta, relatos de alunas falando para mim que tentaram entrar acesso em contato com o RH, e às vezes o RH fala assim, cara, para de falar com ele, evita, né, tenta se comportar de outra forma, aí coloca a culpa na pessoa, é a roupa. Então, assim, eu acho que a gente precisa trazer a responsabilidade do RH nesse aspecto. Então, desde palestras de sensibilização, que a gente está falando sobre assédio sexual, assédio moral, né? Se a gente está falando de microagressões, a gente está falando muitas vezes de assédio moral, aqui que está acontecendo no ambiente. Qual que é a diferença? Assédio moral, assédio sexual? Simples, mas quando a gente traz exemplos para a mesa, começa a ficar claro quem é agressor e quem é agredido, por exemplo. Outras coisas que eu acho que é importante acontecer, falar, porque o que acontece é, a maioria das mulheres sofre calada, ela não se posiciona, ela fala assim, cara, vou perder meu emprego, puta, não vai dar, tem que pagar minhas contas, então ela vai ser, né, ela vai ficando quieta, e assim, ela precisa dizer o que está acontecendo, ela precisa dizer para o gestor direto, se for o gestor direto, ela precisa encaminhar isso para RH, o próprio ambiente, como que o RH descobre se o ambiente é hostil para as mulheres? Faz um diagnóstico, faz um levantamento, como que as mulheres estão se sentindo no ambiente hoje? Como que elas se reconhecem, elas percebem que tem voz? Então, assim, fazer um diagnóstico simples do clima do ambiente da empresa, para ela ter clareza, o RH ter clareza de quais são as medidas que precisam ser tomadas. Onde que eles precisam atuar, né? E eu acho que até no que a gente até conversou naquela live que nós tivemos, a gente precisa ter uma liderança muito, né, afinada com o propósito, porque se eu tenho uma liderança que é abusiva, que é assediadora, como que você faz diferente com os outros funcionários, né? Eu trabalhava numa empresa que o presidente, ele decidiu que precisava contratar gente bonita. Você fala, oi? Gente, o que é bonito, não, mas assim, né? Já começa errado. Dito em reuniões, assim, com muitas pessoas, tal, e eu, assim, né, tipo, envergonhada como assim? E aí eu ouvi na época um diretor olhar para mim e falou, pensou que tinha sido contratada porque era inteligente, né? Então, cara, como que você fala para alguém que se vem da presidência, da diretoria. Então, assim, a gente precisa entender, olhar que hoje não é mais aceitável esse tipo de piada, esse tipo de brincadeira, porque toda piada que fere a existência do outro deixou de ser piada, sabe? Você sabe de uma coisa, Lely? Esses dias eu tava pensando aqui, tava no banho refletindo sobre o nosso bate-papo, e é uma questão cultural, né? A gente tem um programa de TV numa rede grande de TV, na Globo, tal, de domingo, onde as pessoas riem da desgraça alheia, e é um momento marcante do programa de TV, que são as vídeos cacetadas, desculpa aqui, não quero falar. Então a gente senta para rir de alguém se machucando, de alguém constrangido, de alguém ferindo, é uma cultura disso. E aí, pegando o gancho que o Thiago colocou aqui nos comentários, como envolver o C-Level, né, porque às vezes, colaborando aqui com a pergunta do Thiago, é fato, eu vou dar um exemplo muito básico que acontece. Entrevista de desligamento, tá bom? Entrevista de desligamento do RH. Quem recolhe? O analista. Sabe quando esse coletivo de entrevista de desligamento vai para o CEO? Não vai.
Arquiva. A gente foi receber um grande banco que estava com rotatividade de mulheres, eles queriam entender o motivo dessa rotatividade de mulheres. Primeira pergunta, eu falei assim, por que elas estão saindo? Vamos olhar na saída, e eram mulheres altíssimo nível, tá? Superintendência, diretoria, tal. A gente não tem um levantamento. Um grande banco, com muito investimento, na mídia, com várias causas sobre isso e tudo mais, mas a raiz, ou seja, quem do nível executivo, de fato, se coloca como responsável para isso. Eu vou citar um outro exemplo de uma mentoria que eu conduzi, que é uma pergunta da Ju, se a gente faz mentoria individual, e a gente faz. Ela veio e falou assim, olha, eu estou num banco, sofri um assédio X, e o que eu faço? Com quem que eu falo? O banco é gigante, tá? Gigante. Eu falei, você tem que achar alguém, e era sobre o chefe num nível muito alto. Eu falei, você tem que achar alguém igual ou maior que o seu chefe para saber que você está passando por isso. Porque do tamanho do banco que você tem, quando você chegar lá na base do RH, vai ter 10 etapas e o seu assunto não vai ser relevante. Então, gente, mulheres, tem que hackear o sistema, ser estratégico e inteligente. Sim, Thiago, tem que envolver a auto-executivo. Tem executivos que falam assim, na minha empresa a gente tem uma frente sobre isso, e a gente questiona os diretores por que as mulheres não estão sendo promovidas. Ou as mulheres são promovidas e depois não conseguem reter. Mas essa diretoria não é questionada porque não reteve a mulher. Aceita que é uma consequência dessa mulher ter que sair. Então, o quanto que eu estou envolvido e o quanto eu estou comprometido. Se isso vira meta no sentido assim, eu quero performance sim, mas se os altos executivos entenderem que isso é relevante, eles têm que ser cobrados sim pela retenção dessas mulheres. Não pode simplesmente o turnover de grandes mulheres passar desapercebido como uma consequência natural e não sentir corresponsável por isso, entendeu? E não adianta dizer assim, né? A gente tem uma frente que cuida disso, ó, uma frente lá, sabe, distante. Não, a gente tem que estar. Porque eu acho que assim, nós somos frutos dessa sociedade machista estrutural. Se a gente não olhar de verdade isso, vai trazer uma mulher e vão sair duas, entendeu? Porque a coisa não muda, o comportamento não muda, né? Nós precisamos mudar enquanto sociedade. Então, assim, reforçando, pessoal. Envia aqui para o compartilha lá. Gente, são muitos comentários aqui. Eu vou mandar essa live para aquele presidente que queria gente bonita, sabe? Fica a dica, fica a dica aí. É importante a gente falar disso, né? Sim. Eu acho que esse gancho que foi colocado aqui, gente, por exemplo, a gente já ouviu muito isso, tá? Às vezes você vai aqui naqueles eventos e aí tá, tipo assim, 10 homens, não tem uma mulher. Aí você olha assim e fala assim, cara, não tem nenhuma mulher especialista nesse tema. A gente abriu aqui, mas não apareceu nenhuma mulher. Ou está dentro de uma empresa de tecnologia, abriu vagas. Não apareceu nenhuma mulher. Aqui apareceu uma, apareceu duas. Mas é porque tem menos mulheres no mercado de tecnologia, né? As mulheres não são estimuladas, não são incentivadas, logo elas aparecem menos. Esses são argumentos que a gente ouve o tempo inteiro dos homens, que é redimir em relação à sua responsabilidade. Tem mulheres menos? Tem. Mas se você quer fazer algo de diferente, você vai ter que fazer ações intencionais. Sim. É que nem, por exemplo, contratar pessoas negras. Se a nossa história, se a gente estiver falando de gênero e estiver falando de raça, as duas coisas estão interligadas, e classe. Então, assim, eu não vou conseguir ter negros no C-Level se eu não tiver uma política de pipeline onde eu consiga, por exemplo, oferecer aula de inglês para essas pessoas, se eu não consiga trazer capacitação dentro do ambiente. Então, assim, cara, falar sobre equidade dá trabalho. Não é simplesmente colocar umas mulheres lá e falar assim, pronto, tem 10 homens, agora tem uma mulher, pronto, agora meu evento tem diversidade. Ou conseguir uma pessoa negra lá, pronto, agora sim consegui, posso dizer, não, tô aqui de boas, consegui não diversidade. Não quero mais falar no assunto, né? Já tá ali e acabou. Que é a tal da tokenização, né? O que é esse tema? A tokenização é você colocar uma pessoa lá e falar assim, bom, agora tem representatividade, tem meia dúzia de gato pingado ali de pessoas negras, uma outra mulher, pronto, agora sim, estou endossando e ninguém vai me encher meu saco. Gente, dá trabalho, não dá, muitas vezes demora, não dá lucro assim imediato, então incluir pessoas negras dentro dos processos, dá trabalho, vai ter que entrar em outras áreas, vai ter que capacitar de outras formas,
mas esse é o futuro. Se a gente está falando de liderança mais humanizada, mais inclusiva, mais inovadora, esse é o futuro das empresas. A gente não pode deixar de desatrelar novamente a um fator de negócios, né? Às vezes a gente está olhando aqui, e é importante falar sobre justiça social, responsabilidade social, mas vamos olhar aqui daqui 50 anos, daqui a 100 anos, como essas empresas vão sobreviver? Porque se basicamente eu tenho mesmas pessoas da mesma cor, né? Então, homens, brancos, héteros, pensando da mesma forma, a sua empresa não vai inovar. Você não vai crescer. Então, assim, essa ótica, esse mindset, ele precisa estar atrelado no dia a dia. E mais do que isso, ele precisa estar dentro de um planejamento estratégico, dentro da alta liderança, falando aqui de C-Level. Precisa isso entrar na área estratégica, tá? Se eu ter mais mulheres, vai aumentar o meu bônus, minhas metas? Legal, é nesse nível que a gente precisa entrar. Da mesma coisa que o Salomão lá colocou, no Fórum Econômico Mundial, a partir de agora, segundo semestre, só ter pelo menos 2 mulheres em conselhos de administração, eu vou abrir o IPO da sua empresa. Por quê? Porque se a gente não tiver assertividade, intenção, a gente está falando de uma mudança que vai acontecer daqui a 100, 200 anos. E a gente não tem tempo mais para isso. Exatamente. É isso, a gente vai ter que. A gente está falando disso, é importante ter esse tipo de conversa numa plataforma tão diferenciada, acho que é de extrema relevância, e eu concordo que assim a gente precisa fazer acontecer, e não dá para esperar simplesmente, não dá, porque quem está no poder quer permanecer nele, né? Não quer abrir mão disso. Então, a gente precisa realmente ciclar e trazer novas vozes, outros olhares, para que a gente consiga ser mais criativo, mais assertivo, enfim. Meninas, já estamos com 56 minutos. Gente, passou tão rápido. Passou rápido, né? Ficaria mais 2 horas aqui falando. Pois eu também, fácil. Vou pedir um minutinho de vocês, para vocês ficarem comigo, para a gente falar das próximas lives, que são muito interessantes também. Coloca aí para mim, produção, para a gente dar uma olhadinha. Amanhã eu vou ter um bate-papo super legal, às 11h30 da manhã, com a Ana Oliveira e a Mônica Costa. A gente vai falar sobre investimentos, para criar essa cultura de falar de dinheiro, né? Precisa quebrar esse tabu com as mulheres. E na sexta-feira, a última live da semana, vai ser às 15 horas, a gente vai falar de dependência e violência emocional com a doutora Melissa Santini, que é uma psicóloga incrível. Então, convido vocês, já marquem aí na agenda, não percam as próximas lives, tá bom? E aí eu queria pedir agora, nesses minutos finais, para vocês deixarem um recado, né, para a nossa audiência, reforçar para o pessoal quem perdeu, que o amigo que não pôde, compartilhem, porque foi riquíssimo e a gente ainda tinha muita coisa para falar aqui, mas eu acho que já foi de muito valor, né? Deixa aí um recado, por favor, Karine, depois Amanda, para que essa audiência possa sair dessa live com um desejo de mudança mesmo, né? Legal. Eu acho que eu queria reforçar um pouco do que você trouxe no início aqui, a importância dos homens nesse bate-papo que a gente trouxe aqui. Não só homens, líderes, todos nós somos agentes de transformação. Então, se a gente tem ainda uma sociedade que está no patriarcado, né? O que é o patriarcado? É a dominação do homem sobre a mulher. E eu começo a entender que às vezes não só eu pratico, mas às vezes eu tendo um pouco mais de consciência posso mudar esse ambiente. Quais são os meus compromissos que eu posso ter hoje para fazer uma sociedade diferente? Então, olhar o ambiente, estar mais presente para esse ambiente, né? Então, apoiar uma outra mulher, apoiar um outro homem, né? Se posicionar quando o homem faz uma piada machista, quando o homem está sendo inadequado, com uma postura errada. Então, assim, eu queria trazer muito um tema que a gente fala muito na escola, que é a autorresponsabilidade, e para as mulheres também, tá? A gente foi criada nesse universo para competir em função dessa sociedade machista na qual nós vivemos.
mas a gente pode se unir mais para trazer essa mudança. Então, se eu vejo uma colega passando por uma situação, como que eu posso apoiar ela no ambiente, né? Como que a gente pode se unir em prol, de fato, de uma mudança, de uma transformação mais radical, porque no fundo é isso que a gente está falando, a gente está falando de quebrar estruturas, a gente está falando de quebrar paradigmas, de quebrar estereótipos, e somente assim a gente vai ter essa sociedade mais igual, mais justa, né, que seja de fato mais inclusiva aí para todos. Perfeito, obrigada, Karine. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer e parabenizar você, Ellen, ao Thiago, a equipe da Regos, por esse excelente trabalho, por trazer essa luz. No fundo, a gente quer uma liderança mais humana, pessoas mais sensíveis e empresas mais responsáveis. Eu gosto muito de provocar e deixo aqui a cada pessoa que está nessa live, líderes, homens, mulheres, se realmente querem conhecer, perguntem. Perguntem com ouvidos de ouvir, se você já foi agressivo ou não, se a sua empresa tem isso, executivos, CEOs, diretores, perguntem, mas estejam na parte da frente para ler as respostas. Não precisa ter o nome da pessoa. Se você quer saber, pergunte para ouvir, com uma ação a ser feita na empresa. A Escola Elas hoje já impactou mais de 8 mil mulheres, temos grandes clientes, como Creditas, Google, enfim, a gente tem grandes clientes que trazem na escola os conteúdos de trabalhar a consciência de cada indivíduo, a autorresponsabilidade. Tem muitas perguntas que as pessoas fizeram aqui, a cota é legal, não é? A gente pode responder tudo isso também, que não foi respondido aqui, então basta seguir a gente no Insta, ou aqui no LinkedIn, Programa _ Elas, ou Escola Elas, @Escola _ Elas no Instagram, ou nominal, a minha ou a Karine, @Amanda Gomes, @Karine Ros. Eu queria agradecer, dizer que foi muito agradável poder compartilhar essa força e desejar, e realmente falar para todas as mulheres, não se calem, busquem aliadas, conversem, na dúvida, mandem inbox, vocês não estão sozinhas, e homens que também querem ser líderes melhores, querem reconhecer, perguntem, vai atrás, né? A vulnerabilidade é força. Então, eu queria agradecer e convidar todo mundo a seguir a escola. Escola _ Elas, tá? Escola _ Elas, e tá programaelas.com.br, esse é o nosso site. Agradecer aí também a Ellen, ao Thiago, a equipe toda que tem uma mega produção. Vocês não sabem, mas a gente sabe aqui nos bastidores, e gratidão. Demanda muito, né? Demanda pela oportunidade. Meninas, muito obrigada pela participação. Eu sei que vocês tiveram que abrir agenda e tudo mais, mas eu queria muito que vocês estivessem aqui, porque eu acho que esse assunto, né, esse bate-papo era muito necessário. Obrigada mesmo, obrigada a toda a equipe do Talks, né, por toda a dedicação, todo o trabalho que tem por trás, e chamar o pessoal da audiência, compartilhar a live, marquem os amigos, porque muita gente precisa ouvir isso que a gente conversou hoje, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, obrigada. Parabéns a toda a equipe. Parabéns aí a toda a equipe, gente. Obrigada. Tchau.